E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos continuando aqui a nossa aula do curso. Essa é a nossa quarta aula. Na última aula a gente aprendeu aqui, vimos um pouco do que a gente vai visualizar na nossa, o que a gente vai encontrar aqui, o que é mais importante também na nossa bandeja aqui, nossa barra de menus, né, no caso. E hoje a gente vai conhecer um pouco, vamos pular daqui para conhecer um pouco o que a gente vai visualizar na nossa bandeja padrão, que ela é uma barra de ferramentas aqui, que apareceu no SketchUp, né? A partir do SketchUp 2016, e digamos assim que ela otimizou muita coisa, tá? E deu pra gente aí mais recursos, organizou bem o programa, e a gente vai entender o que que ela, para que ela funciona, o que que são as coisas importantes que a gente precisa dominar aqui. Eu vou explicar de modo geral e depois a gente vai ter aula de cada itemzinho que a gente está vendo aqui, tá ok? Então, basicamente, quando você, se caso você não tenha, vamos começar assim, se caso você não tenha essa bandeja, se ela não estiver aqui ou se ela estiver oculta, eu expliquei nas aulas anteriores, a gente vem aqui em janela, tá? Bandeja padrão e mostrar bandeja. Aí ela vai aparecer aqui, ok? Configurando a nossa bandeja, vamos deixar como ela está igual a minha aqui, tá ok? Então, vou tirar esse aqui, ó, que é a última barrinha que vem de instrutor, tá? Isso aqui é para quando a gente não vai ter nenhum auxílio e vai autodidata no programa, ela explica algumas coisas, mas não é o nosso caso. Então a gente tira ela daqui para não ficar uma barra desnecessária. E aí como é que a gente vai configurar da maneira como está aqui o meu, ok? Então eu posso vir aqui novamente na barra de menus, em janela, bandeja padrão, e aqui eu arrasto o mouse, ó, e eu tenho as coisas que estão habilitadas aqui para mim, ok? Opa. Então eu tenho aqui as bandejas, tá? As barras que estão aqui são as barras que estão aqui em azul marcadas, tá ok? Então vamos já deixar dessa forma para a gente trabalhar todo mundo igual. Depois vocês organizam aí conforme forem a questão da prática de vocês no programa. Depois vocês façam a otimização das barras e das ferramentas que a gente vai habilitar da maneira que vocês acharem melhor. Mas a princípio, a gente vê numa ordem todo mundo, vamos deixar assim, ó. Caso esteja habilitado outras coisas, basta você clicar aqui que ele desabilita, ok? Volta aqui, abre novamente e habilita, tá bom? Então, vou habilitar aqui, ó. O que nós vamos deixar habilitado, pessoal? Vai ser informações da entidade, já cliquem aí para habilitar, materiais, estilos, etiquetas, cenas, sombras, suavizar a aresta e estrutura, a gente pode até deixar habilitado nesse momento, mas eu vou explicar ela lá para o final, numa aula mais avançada, ok? Então, organizou dessa forma, a gente vem, eles vão aparecer aqui, tá bom? Apareceu aqui, você só organiza, eu vou pegar aqui, ó, para organizar, eu dou um clique nele, seguro, ok? E arrasto. Então vou deixar a estrutura aqui, como a gente não vai ver, mais lá para o final, tá bom? Então aqui ela vai ficar dessa forma. Informações de identidade, materiais, etiquetas, estilos, cenas, suavizar arestas e sombras. Estrutura para o final, tá bom? Então, conhecendo a nossa barra de ferramentas aqui da bandeja padrão, a gente vai abrir, tá? Dê um clique aqui, ó, na barrinha dela cinza, e ela vai habilitar para vocês ferramentas extras, digamos assim, tá? Então, por exemplo, se aqui eu não tenho nenhuma seleção, não está me aparecendo nada porque eu não tenho nada feito no meu modelo aqui do Sketch. Eu vou gerar aqui um círculo aleatório, tá? A partir do momento que eu clico aqui, ó, nesse círculo, eu desenhei ele e dou um clique nele, selecionei a face aqui dele. Notem que aqui ele já me diz, ó, que ele não tem uma etiqueta, ok? E que essa área dentro da face do círculo tem 1,19 metros quadrados. Então, essas informações da entidade querem dizer isso. Determinado modelo, determinada volumetria que a gente criar aqui, a bandeja a parte da bandeja padrão que tem informações de entidade vai servir para dar essas informações que a gente tem de determinado grupo, bloco ou face. Outro exemplo, se eu clico aqui, gero um cubo,
ok? E aí eu seleciono esse cubo, ele já vai me dar aqui, ó. Vou criar um grupo, tá? Depois a gente vai ver como é que funciona a questão de criar um grupo, mas só para vocês entenderem como é que vai funcionar. Então, a partir do momento, ó, eu tinha esse cubo aqui, né? Um retângulo feito de um cubo. E ele só me dá as informações das faces. Ó. Se eu selecionar essa face, ela tem 34 metros cúbicos de quadrado, desculpa. Aqui já vai ter 96 metros quadrados. Agora, a partir do momento que eu seleciono todas de uma vez, ele já não me deu nada, ok? Não é uma etiqueta ainda, não é nada. E aí, se eu venho aqui e crio um grupo, aí ele já torna essa minha situação diferente. Então, a partir do momento que eu criei um grupo, ele já está me dando a informação que esse volume ele tem 42 metros cúbicos, tá ok? Então isso aí também vai ajudar a gente lá. Vamos fazer uns projetinhos aí para uns modelos rápidos para vocês entenderem quando que o SketchUp vai estar ajudando a gente nessa questão, tá bom? Passando aqui para baixo, vou fechar aqui a entidade, ok? Vou passar aqui para materiais. Aqui, pessoal, é onde a gente vai ter nossas cores para pintar no Sketch, que a gente vai ter uma aula bem bacana dessa parte de cores, tá? Aqui, ó, você tem selecionar e você tem editar, ok? Eu não tenho nada para habilitar ainda, ó, notem que eu não consigo clicar em nada porque eu não tenho nada, nenhuma face selecionada. Ó, se eu clicar aqui, ó, não tem nada selecionado, não tem uma cor, não tem nada aplicado. A partir do momento que eu escolho uma cor aleatória e pinto, quando eu clico em editar, eu já tenho uma outra situação que a gente também vai estar vendo isso lá na frente. Então, basicamente aqui, na bandeja padrão de materiais, tá? Na barra de materiais, a gente vai ter as cores, e aqui você tem a casinha, e você tem aqui, ó, cores com nome. Aqui tem a setinha que eu posso estar clicando nela, e ele vai estar me habilitando outras coisas, que são texturas, ó. Mudou para água. Se eu vir aqui pegar essa textura, ó, ele fica com ar de água e fica transparente essa minha face. Ok? Então aqui a gente vai ver as texturas que a gente tem padrão do SketchUp, tá? Que são as texturas que a gente pode estar utilizando aí apenas para fazer o mapeamento dos nossos projetos. Eu vou explicar para vocês como de fato a gente vai trabalhar as cores, tá? Dentro do programa para ficar de forma realista. Não são essas cores aqui, ó, que vocês vão pintar parede, não é esse azul, até porque se você vir aqui, ó, e deixar o mouse em cima de uma cor, ela vai estar apenas com o código do programa. Então ela vai ser a cor C02, que é o que o programa vai estar reconhecendo como essa cor aqui, ó. Esse tom de laranja, B05, então isso aqui vai servir para a gente pintar, lógico, se você estiver fazendo um projeto esquemático, que aqui o cara quer só ver se fica vermelho, se fica laranja, se fica verde, você pode estar utilizando. Agora, quando você for fazer de fato uma modelagem em um projeto executivo, a gente vai mapear de outra forma. Para renderizar mais lá na frente seu projeto, você vai mapear de uma outra forma. Para colocar texturas de qualidade, um exemplo, eu venho aqui e ele me diz que eu tenho madeiras, né? Eu vou aqui, escolho uma madeira e dou um clique. De longe, ele fica uma madeira, mas olha só, se eu chegar perto, olha a qualidade dessa madeira, tá? Então, isso aqui é bem esquemático, mas é bastante importante, ok? Então, aqui a gente tem texturas de cores, cores com nome, estampas 3D, metal, tá? Tudo aqui tem umas referências aqui para você, grama, tá? Você vir aqui, quiser pôr uma grama, tudo aqui você tem já nessa parte. Vamos clicar aqui toda vez que for entrar em materiais? Não. Tecla de materiais, a gente vai ver também um pouquinho mais na frente. Apertou no B, ela abre para mim essa barra de materiais aqui, onde eu posso escolher aqui o que eu quero. Quero cor, venho aqui e escolho para pintar de uma cor sólida. Eu quero escolher uma textura de um telhado. Aí ele me dá algumas texturazinhas aqui de telhado. Ó. Clicar aqui, deixa eu tirar esse. Olha, posso pegar isso aqui e simplesmente fazer isso. Pintar aqui com uma textura de telhado e olha só, ele já fica, né, basicamente uma texturazinha de telhado. É de qualidade? Olha só, se eu chegar perto, ela tem uma perca de qualidade. Então não é essa textura que a gente vai estar utilizando de fato no projeto acabado, digamos assim, na modelagem pronta, tá? Estou batendo bastante nessa tecla já para a gente ter essa visão. Então aqui você vai estar selecionando o tipo de material que você quer, se é uma cor sólida ou se é uma textura, tá bom?
Passando aqui para baixo, a gente vai ter etiquetas. O que são etiquetas, pessoal? São layers. Para quem já trabalha com outros programas, AutoCAD, Revit, algum 3ds Max, quem conhece ou não conhece, são etiquetas, são layers, são coisas que a gente vai criar, tá? E vai dar um nome para elas e aí a gente vai poder colocar lá para cima, ocultar, habilitar, desabilitar, de uma maneira que vai otimizar a nossa modelagem. Como que a gente vai estar usando isso na prática? A gente vai ver mais na frente uma aula só de layers, tá? Só de etiquetas. Mas a grosso modo, a princípio, vocês vão entender que, por exemplo, eu tenho uma modelagem que ela começa a se tornar bastante pesada. Eu coloco uma cama num bloco, um bloco de uma cama de muito realismo, com lençol, com fronha, com coxa, com tecido bem orgânico, e aí ele se torna um arquivo, um bloco pesado. Automaticamente vai pesar um pouco mais no meu arquivo, para eu estar trabalhando. Eu coloco várias vegetações, árvore, planta, decoração, tudo que tiver muita linha, muitos polígonos, a gente vai entender isso também mais lá para frente, gera um peso na nossa maquete. Então, às vezes, você vai estar com um quartinho, uma casa, alguma coisa, que vai ficar impraticável de você estar modelando de uma maneira mais rápida, mais fluida, porque o programa vai te dar também, muito tem a ver com a qualidade, né, com a questão das configurações que são o seu computador, mas isso aí vai otimizar para, ficou muito pesado, o que a gente não estiver trabalhando, eu não preciso que essa cama fique aqui, eu não preciso que essa decoração apareça, eu já coloquei ela no lugar dela, eu não quero que ela fique me atrapalhando aqui no sentido de pesar no meu arquivo na hora que eu estou modelando. Se você fez as layers, a etiqueta, tudo direitinho, você vai lá, desabilita e o programa fica liso, fica leve para você trabalhar. Tá bom? Então é muito importante isso aqui para a gente organizar a nossa modelagem, tá? A gente vai ter uma aula bem, na hora que a gente for fazer de fato um projetinho aqui junto, a gente vai aprender que isso aqui desde o começo tem que ser utilizado, tá bom? Então, cenas, aqui a gente cria cenas para o nosso também otimizar o nosso workflow dentro do programa, né? Nossa fluxo de trabalho aqui, e ele vai ajudar a gente ali para entender a apresentação, fazer a apresentação do projeto, para criar as cenas que a gente vai apresentar no render. Eu quero fazer essa cena aqui, e aí, por exemplo, eu tenho essa cena, e aí eu fiz uma imagem dela, ok, renderizei aqui sem criar cena, sem nada, aí depois eu tive que mexer aqui sem criar cena, sem nada, e aí, eu preciso fazer um render daquela cena lá de novo. Dependendo de como for, até você enquadrar novamente como é que está funcionando, como é que ficou aquela cena anterior, você perde muito tempo. Então aqui também serve para essa situação, otimizar o seu fluxo de trabalho, tá? No sentido de que, por exemplo, digamos que eu tenho alguma coisa aqui bem longe. Vou criar um elemento aqui e vou jogar ele para bem longe daqui, uns 500 metros. Vou botar mais, vou botar 1000 metros. Então, ele sumiu, né? Ele sumiu aqui, da minha área de trabalho. Eu não consigo nem visualizar ele direito. Se ele não tiver selecionado, tá bem longe. Aí eu tô trabalhando aqui, eu me perdi dele lá, Eu me perdi dele, eu não sei onde tá. Eu vou ficar vindo toda hora arrastando? Não. Se eu deixei essa cena aqui, criei uma cena e a partir do momento que eu clicar nessa cena, ela veio para cá, já apareceu aqui e apareceu aqui, né? Então, digamos que eu me perdi, o negócio tá lá longe, eu clico aqui e o SketchUp traz para mim aonde eu criei a cena. Então, basicamente, isso aqui é só um exemplo. A gente vai ter uma aula bem bacana de cena, tá bom? Vou ensinar sobre fotografia, vou ensinar como enquadrar. Vai ser um curso bem completo, pessoal. Então, falando da barra de cenas, é basicamente isso que a gente vai ver. Deixa eu apagar aquilo ali, porque ele vai ficar atrapalhando a gente, tá bom? Então, deixei aqui, ok. Passando aqui para baixo, suavizar arestas. A gente vai ver que vai chegar uma hora que a gente vai ter, digamos assim, várias linhas. Tudo no SketchUp é feito de polígonos, tá, pessoal? São as linhas. Então a gente vai ter aqui, várias linhas. Digamos que eu vou pegar isso aqui, vou levantar isso aqui. Vou pegar, vou selecionar isso aqui, vou criar uma forma para vocês verem, tá? Vou criar aqui uma forma, vou pegar isso aqui, só para vocês verem. A gente vai aprender. Notem que aqui eu já tenho, cada linha dessa tracejada que aparece para mim é um polígono que essa volumetria está me gerando. Então, muitas vezes a gente vai ter uma forma orgânica que ela vai fazer isso aqui, Olha só. Ela pegou e fez isso daqui. Aí eu vou vir aqui, selecionei ela. Vocês vão entender agora. Tá vendo aqui, Ele suaviza para mim
essas arestas. Isso aqui eu fiz bem a grosso modo, que é para vocês entenderem mais ou menos, mas a gente vai ter uma aula aí de terreno, de paisagismo, para vocês entenderem como é que vai funcionar essa ferramenta aqui, tá bom? Então, ó, habilitei ela, se eu volto para cá, olha lá, ele me mostra todas as arestas. As arestas, elas são as linhas que formam os polígonos do desenho. Então, se eu suavizar, elas somem. Se eu voltar aqui para o 0 graus, né, é como se eu estivesse meio que arredondando elas, ó, tá vendo? Então ela já não aparece mais aqui no meu modelo, tá bom? Vou pintar aqui para vocês verem. Vou pintar aqui como se fosse uma grama, tá? Bem suave, pintei aqui, olha só. Aqui nem parece que tem emenda, né? Parece que é um negócio bem redondinho, bonitinho, certinho. Mas se eu seleciono tudo e venho aqui na minha arestas, ó, a partir do momento que eu faço isso, já começa a aparecer. Então, basicamente, é isso aqui. A gente vai mostrar, de fato, quando que a gente vai utilizar muito isso aqui, tá? É nossa barra de arestas. Sombras. Aqui, pessoal, a gente vai controlar, de fato, de uma maneira mais bem otimizada as nossas sombras. A gente vai ter uma aula durante o curso que eu vou explicar para vocês como que a gente faz um estudo de insolação a partir das sombras, tá? De maneira mais próxima da realidade possível, conhecendo aqui o que são essas UTCs aqui, ó, de cada cidade, tá? Então eu vou explicar para vocês, é uma aula bem bacana, mas é mais lá pro avançado. O que vocês precisam saber é que eu tenho a minha ferramenta de sombras e ela me gera, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, para habilitar, ela já me gerou uma sombra aqui no meu próprio sketch, tá? Se eu vir aqui, ó, e modificar na barrinha azul, é o horário que essa... Então ele vem de 5h35 da manhã até 6h15 da tarde, é como se o sol estivesse girando aqui, né, no meu projeto, tá? Então eu posso controlar aqui o horário que eu quero a sombra, né? O sol de meio-dia em cima, 5 da manhã ele nasce daquele lado, a sombra fica para aquele lado ali, e aí conforme ele vai rotacionando, a sombra aqui já da tarde fica para esse lado. E aqui embaixo eu tenho a minha ferramenta aqui também de meses do ano. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então conforme for, por exemplo, eu estou no mês de setembro e eu quero um horário que vai bater o sol ali da tarde na minha edificação. Poxa, eu sei que o sol aqui nesse meu projeto ele está vindo todo desse lado por volta de 4 horas, aqui ó, 3h15 desculpa, 3h10, 3h30 da tarde, ele está batendo aqui com força desse lado da minha edificação, né? Então, logicamente que aqui está esquemático, tá? A gente vai aprender a colocar o norte no projeto, saber de onde vem, saber o horário certo, qual é o TC, tá? Da sua cidade, e ele ajuda bastante a gente, tá bom, pessoal? Aqui a gente pode fazer essa sombra ficar mais clara, mais escura, né? Ó, os escuros, no caso aqui, a parte clara da sombra, ela pode ficar mais clara ou mais escura, e a parte escura da sombra ela pode ficar também mais clara ou mais escura, tá ok? Usar o sol para fazer sombra, essa aqui é uma outra situação que a gente também vai aprender, e exibição de faces, exibição no solo, exibição de aresta, a gente vai também ter essa aula. Então, basicamente, a gente vai ter a sombra aqui de maneira mais bem configurada, mas a gente vai habilitar uma ferramentinha dela aqui que ela já é mais otimizada, mas com menos informações, digamos assim, tá? Então, aqui foi a barrinha de arestas, desculpa, a barra na bandeja padrão de sombras, e estrutura é uma aula que a gente vai ver lá na frente, quando a gente for conhecer a questão do que eu falei para vocês no começo do curso, sobre gerar relatórios, sobre os relatórios que o SketchUp pode gerar para a gente, tá bom? Então vou criar um grupo aqui, ó, notem que a partir do momento que eu criei um grupo, ele já me deu aqui o grupo, e aí, ó, se eu apago aqui, ó, ele vai estar me mostrando qual é aquele, eu posso dar um nome para esse grupo, e aí se eu tiver várias coisas dentro desse grupo, é como ele está organizando a estrutura de um bloco ou de um grupo para a gente, que eu vou explicar melhor lá na frente para vocês. Isso aqui, pessoal, serve para otimizar bastante a nossa maquete e principalmente para quem vai trabalhar com SketchUp Layout, tá? Gerar uma prancha técnica, de fato, apresentar um projeto todo dentro do SketchUp, isso aqui ajuda a gente a otimizar lá na nossa hora do nosso projeto, tá bom? Então, uma aula mais avançada, mas a gente vai explicar para vocês, eu vou explicar para vocês também. Então, foi com uma aula um pouco mais, né, compridinha, mas a gente viu aqui por alto que a gente vai conhecer da nossa barra de ferramentas da bandeja padrão, tá bom? Então, espero que vocês anotem. Deixa eu só desligar aqui a sombra,
porque é uma outra coisa que eu vou dizer para vocês que já fica a dica aqui. Não trabalhem com a sombra do SketchUp. A gente vai aprender ela aqui, mas eu vou explicar para vocês quando a gente usa e como a gente usa, tá bom? Então deixa ela sempre desabilitada porque ela gera um peso na sua modelagem, ok? Então tira, só de tocar aqui, ó, habilitou, desabilitou e pronto. Vamos trabalhar sempre assim. Fechei aqui, ok. Pessoal, essa foi a aula de hoje, nossa aula sobre a bandeja padrão. Espero que vocês anotem, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, beleza?